Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 2. Travessia de Ganimedes. Você tinha razão. Não posso deixar Blake e os outros lá fora à deriva. Provavelmente sou a única pessoa viva que sabe o que fazer. Eu estava certa. Um sorriso divertido iluminou o rosto sereno de Linda. Eu lhe disse tudo isso? Você me levou a pensar nisso e depois a dizer em voz alta. Dá no mesmo. Linda assentiu levemente. Suponho que sim. O leve sorriso permaneceu. Sparta caminhava de um lado para outro em sua extremidade da sala, os saltos das botas ressoando suavemente sobre as tábuas polidas. Talvez eu tenha lhe dado a impressão errada. Não estou aqui para a nossa sessão regular. De algum modo percebi isso. Para começar, você nem sequer se sentou. Queria contar o que decidi. E eu gostaria de ouvir. Sim, sim. Sparta interrompeu o movimento e assumiu uma postura quase militar, pés afastados, mãos cruzadas atrás das costas. Já combinei de me juntar a Forster. Uma lancha rápida vai me levar até Ganimedes. O alinhamento planetário está quase ideal. Deve levar pouco mais de 2 semanas. Linda nada disse. Sentada em sua simples cadeira de pinho, apenas escutava. A luz da janela oscilava, intensificando-se e enfraquecendo conforme as nuvens passavam diante do sol. As sombras de Linda e Sparta encolhiam e se alongavam sobre o piso encerado e as paredes esmaltadas. E há outros detalhes, disse Sparta. Que você deseja discutir comigo? Exatamente. Aquilo sobre o que falamos antes. Já falamos sobre muitas coisas. Especificamente, sobre a humanidade. Sobre o que significa ser humano. Sparta hesitou. Ao tentar traduzir em palavras ideias que para quase todos pareciam evidentes, sua expressão adquiria algo de inesperadamente juvenil. Passou a mão pelos cabelos loiros curtos, caídos abaixo das sobrancelhas. Acho que ainda não consigo definir isso melhor do que antes. Nem para você, nem para mim mesma. Mas agora sei de uma coisa, não acredito que isso tenha relação direta com o que fazem ao corpo. Pelo menos depois do nascimento. Acrescentou depressa. Estou falando em termos gerais. Linda permaneceu absolutamente séria. A observação em abstrato quase banal, vinda de Sparta, equivalia a uma enorme concessão. Presumo então que você já não sinta que sua humanidade lhe foi roubada por aqueles que a modificaram. Mais do que isso, respondeu Sparta. Acho que o que os outros fazem comigo só pode me roubar a humanidade se eu permitir. Linda inclinou ligeiramente a cabeça. Continue. Nada pode realmente me ser tirado, desde que eu permaneça consciente dos meus próprios sentimentos. Agora Linda sorriu. Ouvir você dizer isso me deixa genuinamente feliz. Sparta, surpresa, soltou uma breve risada. Você afirma que consegue sentir? Sim. Foi você quem me ensinou que sentimentos são pensamentos que não precisam de palavras. É verdade que não sou humana, sou a projeção daquilo que vocês chamam de máquina. Ainda assim penso. E também sinto. Por um instante Sparta se confundiu. Viera até ali para falar de algo profundamente íntimo. E Linda parecia deslocar o centro da conversa para si mesma. Talvez, porém, já soubesse o restante. Sparta retomou. O que fizeram comigo não foi arbitrário. Parte foi erro, mas ainda assim. Novamente faltaram palavras. Linda interveio suavemente. Já conversamos sobre a missão para a qual você foi preparada. A missão continua. Sparta inspirou fundo. Para cumpri-la, preciso restaurar certas capacidades. Algumas estavam previstas desde o início, mas foram danificadas. Preciso recuperar a visão microscópica e telescópica, e também a geração de imagens em infravermelho. Fez pequena pausa. Além de outras adaptações específicas para o ambiente previsto. Linda interrompeu antes que a enumeração prosseguisse. Você decidiu modificar a si mesma? Sparta assumiu um tom defensivo. Os preparativos já foram feitos. O comandante está cooperando. Ainda não falei com meus pais, mas vou falar. Linda ficou imóvel. Parecia inteiramente absorvida por um pensamento distante. O silêncio prolongou-se tanto que Sparta fungou, impaciente. Não tenho muito tempo antes de... Linda a interrompeu. Você fez um progresso vital.
A voz era firme. Admiro profundamente sua coragem por decidir assumir uma tarefa difícil que antes tentaram impor sem seu consentimento, mas que agora nada a obriga a cumprir. Você enfrentou medos fundamentais e começou a dominar territórios interiores ainda inexplorados. Pausou brevemente. Preocupo-me apenas com uma coisa. O quê? Ninguém progride fugindo. Sparta franziu a testa. O que isso significa? Você deve traduzir isso com suas próprias palavras. Já percebeu que sou pouco mais do que o potencial que existe em você. Então, como se reforçasse deliberadamente o caráter enigmático da resposta, um clarão azul percorreu o centro do corpo sólido de Linda. Ouviu-se um leve estalo. E ela desapareceu. Sparta permaneceu olhando para o quarto vazio, surpresa e ligeiramente ofendida. Depois sorriu. Linda era, ou tinha sido, a psicoterapeuta perfeita. Alguém que sabia exatamente quando parar. Mesmo nesta era de microminiaturização, proteínas artificiais, ácidos nucleicos sob medida e nanomáquinas, certos procedimentos radicais ainda começavam e terminavam com bisturis. Sparta permaneceu sob lâminas de diamante durante 48 horas ininterruptas antes de começar a emergir lentamente para a consciência. Subiu de profundezas escuras e turbulentas em direção a um círculo de luz. Renasceu como uma Afrodite arrancada da espuma. No caso dela, espuma misturada a bolhas de sangue que as enfermeiras cirúrgicas rapidamente limparam das múltiplas incisões abertas em seu tórax. Sua tentativa de despertar ainda dentro da sala cirúrgica pegou todos de surpresa. A equipe reagiu com competência. Em instantes ela já era levada dali. Quando despertou plenamente, múltiplos fatores de crescimento já haviam concluído o trabalho. A pele rosada, sem cicatrizes. Os órgãos internos íntegros. As modificações quase invisíveis. Durante mais 24 horas permaneceu em observação. Mais por exigência ética dos médicos do que por necessidade real. Sua própria autoconsciência refinada monitorava o organismo melhor do que qualquer aparelho. Da janela do quarto privativo na ala de alta segurança da clínica do Conselho Espacial, observava para leste. Um rio de algas espessas, verde opaco como sopa de ervilha. Grandes colheitadeiras de aço inoxidável pousadas sobre a superfície como delicados insetos aquáticos. Além disso, as ruínas do Brooklyn cercadas pelo cinturão verde. Mais adiante, quase dissolvida na névoa, uma massa urbana cinzenta. Numa manhã, viu através da penumbra um sol arroxeado alaranjado erguer-se lentamente. Soube imediatamente. Estava pronta. A campainha da porta soou suavemente. No visor apareceu o comandante parado no corredor. Abra, disse ela à porta. Ele vestia o uniforme azul da Junta Espacial com insígnias de patente, fileiras estreitas de condecorações e as estrelas na gola que identificavam sua posição na divisão de investigações. O reflexo azulado do tecido tornava seus olhos severos ainda mais frios. Ao observá-la, porém, sua expressão suavizou. Você está bem, Troy? Disseram-me que não houve complicações. Sparta assentiu. Parecia que ele queria acrescentar algo. Mas nunca fora homem de longos discursos. E a relação entre ambos mudará profundamente, ainda que, oficialmente, ela continuasse sendo a inspetora Troy do Conselho de Controle Espacial e ele permanecesse oficialmente seu superior. O helicóptero estará pronto quando você quiser. Seus pais já devem estar a caminho do alojamento. Vamos. Sem dizer mais nada, ele se afastou. Ela atravessou a porta sem sequer olhar para ele. Sabia perfeitamente a dor que lhe causará. Mas havia pelo menos um ano que não se permitia demonstrar qualquer sinal externo de preocupação com o que ele, ou qualquer outra pessoa, sentia. Após 35 anos de casamento, Joseph Nagy ainda tratava a esposa, por vezes, como o jovem estudante que fora quando se conheceram. Naqueles dias, sob as árvores da primavera em Budapeste, o transporte habitual eram bicicletas. Agora, chamaram uma limusine cinza, silenciosa e quase robótica, para buscá-los no refúgio florestal norte-americano. Segurou a porta para Ari Nagy entrar, com a mesma formalidade de alguém que ainda alugasse uma carruagem com a mesada de um mês para levar a amada ao teatro. O dia estava frio e luminoso. A luz do sol incidia com nitidez sobre os galhos úmidos. Durante alguns minutos, o carro percorreu a estrada estreita entre as árvores antes que Ari falasse. Então ela finalmente concordou em nos receber. É um sinal, Ari. A recuperação dela foi gradual, mas acredito que agora esteja quase completa.
Ela fala com você. Sabe alguma coisa que não me contou? Conversamos sobre o passado. Quanto aos planos dela, continua guardando tudo para si. Isso só pode significar que voltou a si. Ari falou com firmeza, recusando qualquer dúvida. Joseph lançou-lhe um olhar cauteloso. Talvez você não devesse presumir demais. Afinal, ela pode estar pensando em se afastar de tudo. Talvez apenas ache que precisa nos dizer isso pessoalmente. Você não acredita nisso. Só não quero ver nenhuma de vocês duas feridas outra vez. A voz dela endureceu imediatamente. Foi justamente sua preocupação exagerada com os sentimentos dela, Joseph, que nos custou este último ano inteiro. Ele respondeu sem alterar o tom. Nesse ponto teremos de continuar discordando. Durante a maior parte do casamento, haviam trabalhado lado a lado. Ele aprenderá cedo a separar divergências estratégicas das questões pessoais. Ela jamais fizera esforço semelhante. Eu me preocupo com você, disse ele. E se descobrir que ela não fará o que espera? E quanto a ela, e se você não conseguir aceitá-la como realmente é? Quando ela aceitar a si mesma como é, nós duas estaremos perfeitamente de acordo. Joseph suspirou. Gostaria de entender por que continua subestimando nossa filha, se ela jamais deixou de nos surpreender. Ari conteve a resposta áspera que lhe veio imediatamente. Apesar da rigidez, ele tinha razão. Por mais que a atitude da filha a exasperasse, Linda, como Ari ainda a chamava intimamente, associando-a à criança que fora, nunca deixava de surpreendê-los. Mesmo quando acabava obedecendo. Portões de ferro ergueram-se diante da limusine. O carro quase não reduziu a velocidade quando os portões deslizaram silenciosamente sobre trilhos bem lubrificados. Direi apenas mais isto, continuou Joseph. Se ela quiser ser livre, vocês terão de deixá-la partir livremente. Não será por destino, mas pela vontade de vocês, que ela poderá declarar independência. Isso eu não aceito, Joseph, respondeu Ari com firmeza. Jamais aceitarei. Ele suspirou. A mulher que um dia fora uma das psicólogas mais respeitadas do mundo continuava incapaz de enxergar o que alimentava justamente seu amor mais profundo. Um helicóptero branco, sem qualquer identificação, aguardava no topo do edifício do Conselho dos Mundos. As turbinas vibravam em tom baixo e constante. Segundos depois de Esparta e o comandante embarcarem, a aeronave ergueu-se e seguiu para o norte, subindo o amplo vale do rio Hudson, deixando para trás as torres reluzentes e os bulevares de mármore de Manhattan. Esparta não falou. Limitou-se a olhar pela transparência da cabine. Logo as escarpas do Hudson passaram sob eles. Abaixo, ondulações verdes estendiam-se para o norte, acompanhando o avanço da primavera. As florestas da reserva natural Hendrik Hudson. O helicóptero inclinou-se, cruzou o rio e voou rente às árvores no topo dos penhascos. Então surgiu diante deles um vasto gramado. No centro dele, uma grande casa de pedra. A aeronave pousou suavemente diante da construção. Esparta e o comandante desembarcaram sem trocar uma palavra. O helicóptero tornou a subir imediatamente. Nenhum registro daquela visita ao Vale do Hudson existiria em banco de dados algum. Enquanto caminhava pela grama macia, Esparta lembrou-se dos meses passados naquele lugar. O chalé de granito. Não era uma instalação da diretoria espacial. A casa pertencia à Salamander, associação formada por antigos profetas do espírito livre que haviam se tornado seus inimigos declarados. Salamander combatia a liderança secreta e autoritária do espírito livre e rejeitava suas práticas extremas. Mas não renegava suas crenças fundamentais. Nem o conhecimento. Por necessidade, também era uma sociedade secreta. O espírito livre considerava seus membros apóstatas e jurara exterminá-los. As duas organizações haviam trocado inúmeros golpes fatais. Sem sequer conhecer plenamente a identidade dos combatentes, Esparta estivera no centro desse conflito. As marcas ainda eram profundas. Mas, durante o último ano, estivera protegida de tudo aquilo. Eu queria que você acreditasse que estávamos mortos. Assim, nada poderia se interpor entre você e seu propósito. Ari estava sentada em sua poltrona com uma serenidade quase régia, mãos entrelaçadas sobre o roupão. Lançou um olhar lateral a Joseph, sentado rigidamente numa cadeira de encosto reto. E eu estava certa em fazer isso. Esparta interrompeu a caminhada. Parou diante das estantes, olhando sem foco para as lombadas antigas, evitando encarar os pais. Depois de tudo o que aconteceu. Não concluiu a frase. Ari prosseguiu.
Você deveria ter se visto como eu a vi. Ardendo em desejo de vingança. Direcionando todos os seus poderes extraordinários para localizar e destruir o inimigo. Sua voz ganhou intensidade. Você acreditava estar fazendo isso por nossa causa, mas, no processo, reencontrou seu verdadeiro propósito. Houve emoção genuína em seu rosto. Você foi magnífica, linda. Tive imenso orgulho de você. Sparta permaneceu imóvel. Controlando a raiva. Quase morri viciada em Striafa. Teria morrido sem realizar nada, exceto alguns assassinatos, claro, se Blake não tivesse vindo atrás de mim. Joseph falou em voz baixa. Não deveríamos ter permitido que chegasse tão longe. Mas Ari respondeu imediatamente. Você não teria morrido. No fim, nada teria sido diferente, exceto que não teria perdido a vontade de continuar. Então Sparta voltou-se para o pai. Na noite em que você foi me procurar, pai, disse que mamãe estava arrependida. Seu olhar fixou-se nele. Eu acreditei em você. Ele não deveria ter se desculpado por mim, disse Ari. Ari, sejamos honestos, Joseph. Quando você revelou que estávamos vivos, interferiu. Contra minha vontade. Sparta encarou a mãe com firmeza. E você ainda não o perdoou por isso? Ari hesitou. Quando falou, seu tom era frio. Não é segredo que acho que foi um erro grave. Mas ainda não é tarde para corrigi-lo. Pela primeira vez, Sparta olhou a mãe de frente. Você o chama de inimigos, mas era uma deles. Isso foi antes de percebermos a dimensão do erro deles, linda, a extensão da corrupção, disse Joseph. Você deu a ele sua permissão, mãe. Gritou Sparta. Pior ainda, ajudou a criar a coisa que eu era. Muito antes disso eu te dei a luz. Sparta estremeceu. Você quer dizer que eu sou seu objeto? Quando Ari pareceu momentaneamente confusa, Joseph interveio. Ela não quis insinuar isso, linda. Quis dizer que te amou e cuidou de você a vida toda. Você está se desculpando por ela de novo, disse Sparta, respirando com dificuldade. Como pode falar de mim como se eu fosse um objeto? Até mesmo um objeto que você diz amar. Ari tentou se justificar. Por favor, tenha bom senso, não é isso que... Na verdade, eu não deveria ter mais nada a ver com você, cortou Sparta. Você quer que eu diga que estava errada? Insistiu Ari. Acredite, se eu achasse que estava, eu diria. Ari ainda antecipava a capitulação da filha, mas teve que reconhecer que suas preocupações eram legítimas. Receio não poder dizer algo em que não acredito. Assim como você não poderia. Sparta se afastou sem responder. Ari tentou novamente, mais suave, quase maternal. Linda, você sempre foi extraordinária, dotada de inteligência rápida e instintos apurados. Acredito que foi escolhida para a grandeza. Escolhida por você? Respondeu Sparta exausta. Foi por isso que decidiu me ter em primeiro lugar? Oh, querida, você não foi escolhida por mim, nem por nenhum outro ser humano. Acredito que a história nos trouxe até aqui. E você é o foco dela. A história controlada pelo pancreador? Indagou Sparta. Não usamos essa palavra, disse Joseph. É a palavra deles. Você só compreendeu seu papel mais tarde, por volta dos 6 ou 7 anos. Já havíamos começado Sparta. O projeto, treinamento e avaliação de recursos de aptidão específica havia sido fundado por Joseph e Ari para demonstrar que todo ser humano possui múltiplas inteligências. Linda fora a primeira participante, e neles acreditavam ter alcançado o ápice de suas aspirações. No início, estávamos relutantes, continuou Ari, agora com tom quase suave. Tentamos não nos iludir. Mas os sinais eram inconfundíveis. Quando Laird veio até nós, percebemos que não éramos os únicos a reconhecer seu potencial. Então você me mandou para o diabo. Não tenho orgulho demais para admitir, disse Ari, a voz se apagando. Olhou para o marido que assentiu. Cometemos erros, linda. Muitos erros graves pelos quais lamentamos profundamente. Mãe, você ainda não enxerga o maior erro de todos. Por que acha que finalmente concordei em vê-la? O que esperava que eu dissesse hoje? Ari ergueu uma sobrancelha. Ora, que você tivesse refletido sobre essas questões e chegado à conclusão necessária. Que estivesse pronta para prosseguir. O que você acha que está acontecendo? Questionou Sparta. Para aqueles de nós que buscam compreender, o conhecimento é explícito sobre o que é necessário, respondeu Ari. Era exatamente a pergunta que Ari estava preparada para responder. Primeiro, precisamos restaurar seus poderes.
Você precisa ser capaz de ver como definimos a visão, ouvir, sentir e compreender sinais químicos, sentir e se comunicar por micro-ondas. Poupe-me do catálogo enfadonho, interrompeu Sparta. O que vim dizer é que continuarei. Ari permaneceu silenciosa, mas os olhos brilharam. Joseph pigarreou, nervoso. Resisti à decisão até agora por muitos motivos. A humilhação deste momento provavelmente me deteve tanto quanto qualquer outra coisa. Sua filha desviou o olhar, inclinando a cabeça para observar o teto, tentando impedir que lágrimas escorressem. E que comentário patético sobre minhas prioridades confusas. Colocar minha relutância em enfrentar a atitude superior da minha esposa acima do bem-estar geral. Eu mal consigo. Não me interrompa, mãe, disse Sparta. Decidi que não posso deixar Blake e os outros lá fora à deriva. Linda, independentemente do que pense de mim, estou muito orgulhoso. Você não entende o conhecimento melhor do que o espírito livre, mãe. Você, o pai, o comandante e todos os outros não conseguem imaginar nada mais grandioso do que o retorno do Pancreador. Vocês querem tornar isso público nos seus termos, mas isso é apenas uma fração da verdade. O espírito livre quer manter segredo, manter o paraíso só para eles. Mas toda essa questão é muito mais complexa do que vocês pensam. Joseph a observava curioso, mas Ari mantinha um sorriso condescendente. Sparta percebeu. Estou perdendo meu tempo com você, disse. Algumas coisas só se tornam óbvias com o tempo. Sua insolência não lhe cai bem, querida, disse Ari em voz baixa. Meu programa de terapia provavelmente chamaria isso de sinal de humanidade, replicou Sparta. Não que minha humanidade pessoal faça alguma diferença agora. Engoliu em seco. Qualquer interferência poderia colocar a missão em sério risco. Minha vida me pertence. Aquela coisa horrível que colocaram sob meu diafragma, uma de suas melhorias pela qual quase morri, foi completamente inútil. As medusas sabiam exatamente o que procurar. E algumas coisas que deveriam ter sido feitas simplesmente não foram. Seja como for, os melhores cirurgiões estão à nossa disposição assim que você, começou Ari friamente. Nos últimos 3 dias estive na clínica. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Avisei ao comandante para garantir que nem meu pai nem você, principalmente você, tentem se comunicar com os cirurgiões. Minha vida me pertence. Ari enrijeceu. Linda, você não pode falar comigo assim, disse, levantando as mãos, cravando as unhas nos braços de couro da cadeira. Meu papel nessas questões, assim como o seu, está claramente definido. Você e eu não voltaremos a discutir isso até que minha missão esteja concluída. Se quiser me ver, se acha que ainda temos algo a conversar, deixo a seu critério. Agora preciso ir. Ela se virou, mas então sua máscara de aço escorregou. A menos que haja algo que você ache que eu deva saber. Linda, por favor. Ari tentou manter a compostura. A raiva cedeu à confusão, e ela percebeu que nada ganharia discutindo naquele momento. Talvez mais tarde. Sparta se levantou, erguendo-se como se abdicasse de um trono. Minha querida, o que aconteceu com você? Na mente de Sparta, compaixão e crueldade competiam por respostas. Ela resistiu a ambas, ergueu os ombros e saiu rapidamente da biblioteca, deixando os pais em silêncio. Além do cinturão de radiação da Terra, a tocha de fusão da nave White Cutter foi acionada, e a espaçonave, estranhamente aerodinâmica para um veículo interplanetário, acelerou envolta numa coluna de fogo de brilho quase insuportável. Durante as 2 semanas de viagem, Sparta manteve-se reservada, falando apenas o estritamente necessário com outro passageiro e com os 3 tripulantes. Fazia as refeições sozinha na pequena cabine. Alongava-se, levantava pesos, exercitava-se e praticava combate desarmado em sessões solitárias até o suor escorrer por seu corpo esguio de bailarina, horas a fio, todos os dias. Também lia e assistia a jogos interativos, poucos deles com qualquer utilidade evidente para a missão que a aguardava. Passou por The Wasteland, por Ulisses, por boas traduções da Epic of Gilgamesh e por coletâneas de contos africanos. Leu 1000 páginas de The Tale of Genji antes de estagnar naquele célebre ponto de resistência que, para iniciantes em humanidades, equivalia à antiga Ponsasinorum dos estudantes de geometria. Dormia 10 horas por dia. Na metade do trajeto, a aceleração deu lugar à desaceleração. Por fim, a chama extinguiu-se, e a nave deslizou suavemente até a órbita de Ganímedes. Mais uma vez, a faixa azul e a estrela dourada do Conselho de Controle Espacial desciam sobre as luas de Júpiter.
Blake Redfield insistiu em recebê-la pessoalmente. Fretou a Kantaka, uma nave auxiliar arredondada e robusta, pouco mais que uma lata de sardinha extremamente eficiente, e assumiu o assento de copiloto na subida até a órbita de estacionamento, alcançada em menos de 1 hora. Pensava nela quase sem cessar desde que a perderá 3 anos antes, a reencontrara e a perderá novamente. Não sabia exatamente o que ela sentia por ele. Na verdade, ela própria deixará claro que mal compreendia o que sentia por si mesma. E quando alguém não consegue falar com segurança sequer sobre si, torna-se impossível confiar plenamente, compreender de fato, ou até aceitar um simples não como definitivo. Agora, porém, ela dissera, naquele modo preciso e ao mesmo tempo enigmático, que se juntaria a ele. Não observaria. Não acompanharia. Juntar-se-ia. Não exatamente à expedição. A ele. Era tudo o que ele desejava. E, ainda assim, havia agora tanta estranheza entre ambos, tanta intimidade marcada por experiências quase pertencentes a universos paralelos, que Blake já não sabia se podia confiar nela ou no próprio desejo. Ela o advertira ou prometera que havia mudado. A Kantaka entrou em órbita. Blake voltou ao compartimento de passageiros no instante em que o tubo pressurizado do White Cutter se desprendia da câmara e se fixava à escotilha com um estalo firme dos ímãs. Veio então a sucção do ar. O zumbido das bombas equalizando a pressão. A escotilha interna abriu-se. Dentro da câmara, Ellen flutuava sozinha, trazendo uma mochila quase leve demais para ser notada. O coração dele acelerou. O visual mongol combina com você, disse ela com um leve sorriso. Você está linda. Ele estendeu a mão. Abraços em microgravidade exigiam cuidado. Blake manteve uma das mãos presa à alça de segurança. Faz muito tempo. Por um instante ela pareceu rígida ao toque dele, ou talvez fosse apenas medo dele. Temeu ter interpretado mal tudo. Então sentiu a resistência desaparecer. Num instante, ela o envolveu com força, agarrando-se a ele como se fosse a única coisa sólida em meio ao vórtice do mundo. Ele não veio? Você está sozinha? Perguntou Blake. Vai permanecer no cortador por enquanto. Blake soltou a alça. Ambos giraram lentamente dentro da cabine acolchoada. Quase não ouviu o sussurro dela. Eu precisava tocar você mais do que imaginava. Em resposta, apertou-a ainda mais. Foram interrompidos por uma voz alegre vinda da cabine de comando. Quando terminarem aí vocês dois. Um pequeno rosto moreno apareceu pela escotilha, a piloto. Sparta afastou-se de Blake com relutância. Já sabem que estou aqui? Blake hesitou. Um cortador espacial sempre atrai curiosos. Desde que romperam a quarentena, os rumores não param. Mas Forster não tentou esconder isso. Blake assentiu. Convocou uma coletiva de imprensa. Ela soltou um suspiro curto. O professor está sob enorme pressão, explicou ele. Randolph Mais está em Ganímedes há mais de um mês, pressionando o Conselho Espacial e o Comitê Cultural porque Forster se recusa a dar entrevistas. Durante semanas, Forster evitara qualquer contato. Escondeu-se o bastante para que a maioria dos repórteres desistisse. Mas Mais reacendeu tudo. Então, disse Sparta sem surpresa. Forster resolveu me jogar aos leões. Sentou-se e começou a afivelar o cinto. Blake pareceu constrangido. É só uma coletiva. Depois acaba. Ele também vai estar lá. A diferença é que ele gosta disso. Você consegue lidar com isso. Voltou-se para piloto. Precisa de mim aí na frente? Não diga bobagem, respondeu ela, fechando a porta da cabine. 1 minuto depois, os retrofoguetes rugiram, iniciando uma desaceleração anormalmente suave. Sentados lado a lado, com os cintos frouxos demais, Blake e Sparta mal perceberam a redução de velocidade, atribuíram tudo ao sentimentalismo da piloto. Após uma viagem desconfortavelmente improvisada em veículos lunares, com 2 transferências feitas apenas para despistar telescópios curiosos, Sparta finalmente chegou à caverna de gelo sob a cúpula pressurizada onde a Michael Ventris ainda aguardava. O compartimento de carga e a seção de equipamentos permaneciam selados. Os tanques exalavam vapor de combustível líquido. A caverna estava quase vazia, exceto pelas cabanas do pequeno acampamento. A Ventris estava pronta para partir. Encontrar a tripulação foi para Sparta, quase como voltar para casa. Conhecia não apenas Forster, mas também Walsh, que pilotará naves em missões anteriores rumo à Lua e a Marte. E então havia M. Sênio.
Angus, é você mesmo. Ela segurou a mão do engenheiro corpulento com ambas as mãos, mantendo a distância para observá-lo. Encontrou algum capitão com adega respeitável? Ele devolveu o olhar cúmplice. Ainda nas inspeções, inspetora? E sem chegar a tenente em todos esses anos? É isso que quer saber, Emicênio? Nem me ocorreria. O sotaque escocês de ambos foi ficando mais carregado à medida que conversavam, quase como um duelo afetuoso. Fico feliz em vê-la, qualquer que seja sua patente. Ela soltou a mão dele e o abraçou. E eu estou feliz por trabalhar com você. Na cabana de suprimentos, Forster preparou um dos jantares luxuosos que tornavam suportável a vida naquela caverna de gelo. Sparta sentou-se entre Forster e Tony Groves. E, como de costume, descobriu mais sobre Groves do que ele imaginava revelar. Enquanto narrava a versão habitual das façanhas afortunadas de Ellen Troy, observava-o friamente. Seu olhar atento e o ouvido treinado captavam inquietação, ousadia e autocontrole. Mas foi pelo aroma pessoal dele, agradável, limpo, estável, que concluiu ser alguém confiável. O outro rosto novo à mesa era Bill Hawkins. Sentado em melancolia visível, arrancava de si mesmo poucas gentilezas. Disse estar feliz em conhecê-la. Mas Sparta suspeitou que, 5 minutos depois, ele seria incapaz de descrevê-la. Seus pensamentos estavam claramente em outro lugar. Quando ele se desculpou e saiu mais cedo, Tony Groves inclinou-se para Sparta e comentou, em voz desnecessariamente baixa, algo que ela já suspeitava. Apaixonado. O pobre rapaz foi trocado por outro. Estava completamente perdido por ela, e não o culpo. Era linda, e muito inteligente pelo que ele mesmo dizia. Logo faremos esquecer isso, resmungou J.Q.R. Forster. Forster apoiou os cotovelos na mesa. Agora que a inspetora se juntou a nós, não há mais razão para adiar sequer um dia. Sparta dividia a cabana aquecida de Blake, apertada e escura, com o estreito beliche dele. Pense bem, sussurrou ela. Em menos de 24 horas este lugar será varrido por uma torrente de fogo, talvez antes disso. Ela abafou o riso dele com a boca. O espaço mal permitia movimento. Mesmo assim, encontraram um jeito. Depois, ainda hesitante, ela murmurou. Só uma coisa, há alguns pontos em que é preciso ter cuidado. Terei cuidado em todos. Estou falando sério. Aqui e aqui. Guiou a mão dele, mostrando discretamente os resultados recentes da cirurgia. Ainda estão sensíveis. Vai me explicar tudo isso ou devo aceitar por fé? Vou explicar. Mais tarde. Muito tempo depois, Blake Redfield estava sentado na extremidade do beliche, uma perna pendendo para fora, observando-a sob a luz mínima da única lanterna, reduzida a um brilho mais fraco que o de uma vela. Mesmo completamente exposta, nada naquela luz estranha revelava que seu corpo de membros longos e seios pequenos fosse algo além de inteiramente humano. Para sua visão em infravermelho, porém, Blake surgia muito mais luminoso. O calor corria visível pelas veias, desenhando o mapa interno de sua circulação. Sparta divertia-se observando o calor redistribuir-se lentamente. Sono? Perguntou ela. Não. E você? Ela balançou a cabeça. Você queria explicações. É uma história longa. Fez uma pausa. Algumas partes você já ouviu, mas nunca nessa ordem. Então me conte uma história longa. Na ordem que quiser. Do outro lado da caverna de gelo, Bill Hawkins permanecia deitado, sozinho, encarando a escuridão absoluta com os olhos abertos. Com a chegada iminente da inspetora Troy, e, portanto, com o lançamento próximo da Michael Ventris, Forster finalmente o retirara do centro das atenções e o escondera junto ao restante da expedição. Hawkins estava grato. Sentia-se menos miserável longe da interplanetária, agora associada apenas a lembranças dolorosas. Reconstituía repetidamente as poucas horas passadas com Marianne. E, a cada revisão mental, os mesmos acontecimentos pareciam ligeiramente diferentes. Em todas as versões, porém, ele próprio saía pior. Tudo começara na manhã seguinte à primeira noite juntos. Encontrarão-se num restaurante de Jin Sun. Ela chegará com um sorriso que iluminava os olhos verdes, diretamente da agência de viagens. Anunciou que cancelara o restante da grande viagem. E ele, em vez de corresponder à alegria, transformará o sorriso dela em irritação ao demonstrar imediata desaprovação. Afinal, o que pretendia fazer sem ele? Ela responderá que encontraria algo até seu retorno de Amalteia.
Então ele lhe dera uma palestra sobre ampliar horizontes, conhecer mundos, aproveitar experiências. Ela devolvera lembrando-lhe as próprias palavras dele. 2 semanas não bastavam sequer para conhecer Ganímedes. Ele tivera bom senso suficiente para recuar. Mas só depois de ouvi-la dizer que estava soando como a mãe dela. A partir daí, tudo piorara. Hawkins era do tipo que sofria dilemas morais sempre que alguém afirmava algo notoriamente falso. Que Vênus fora um cometa, por exemplo. Ou que astronautas alienígenas antigos haviam construído pistas no deserto peruano. E alguma força perversa parecia impedi-lo de permanecer calado até diante dos menores erros. Mariane suportara isso por mais tempo do que seria razoável. Talvez porque soubesse perfeitamente quão irregular fora a formação dele. Mas, cedo ou tarde, precisou reagir. E Hawkins teve o azar de escolher como campo de batalha as teorias de Randolph mais. Havia algo em mais que fascinava Mariane. Talvez a avalanche de fatos. Talvez a erudição absurda, como se tivesse lido 5 vezes mais que qualquer outra pessoa viva. Esse mesmo traço provocava em Hawkins acessos de racionalismo indignado. Porque os fatos demais, isoladamente, eram impecáveis. O problema estava na maneira delirante como ele os organizava. Quanto mais ela defendia mais Hawkins o atacava. E, naturalmente, Hawkins sempre vencia no argumento. Mas agora, revendo tudo, percebia que o desastre fora inevitável. Especialmente quando o próprio Randolph mais aparecerá, em carne e osso, durante uma das discussões. Seu triunfo intelectual resultara em silêncio. E no silêncio, perderá Mariane. Uma vasta cúpula semelhante a uma estupa dominava a planície gelada do porto. Grandes janelas curvas de vidro negro ofereciam visão panorâmica. Diante de uma delas, Randolph mais observava distraidamente um veículo pressurizado deslizar sobre o gelo. Mantinha-se ligeiramente afastado da multidão de jornalistas ansiosos que aguardavam notícias de Ellen Troy e Forster. Sua nova assistente de produção, Mariane, esticava o pescoço tentando enxergar a porta fechada por onde os dois deveriam surgir. Não devíamos estar mais perto? Reclamou ela. Eles chegam a qualquer instante. Mas respondeu sem mover-se. Estamos perfeitamente posicionados. Falava pelo microfone de microfibra conectado ao receptor auditivo dela. Quando chegasse a hora, sua altura e sua voz inconfundível bastariam. Não consigo enxergar direito. Eu consigo. Encerrado o assunto. Na verdade, Mariane não precisava enxergar muito para desempenhar a função que ele esperava. Ao decidir utilizá-la, mais aceitara tolerar competência mínima em certas áreas desde que houvesse total cooperação em outras. Mas Mariane surpreendera. Mostrará-se eficiente com reservas, agendas, deslocamentos e telefonemas, usando aquela voz meio profissional, meio insinuante, como se tivesse nascido para lidar com aparelhos de comunicação. Nem hesitava em carregar a pasta dele. Gravadores, chips extras e o velho caderno de couro que mais gostava de usar como adereço intelectual. Se alguma vez refletisse sobre a própria sorte, talvez devesse agradecê-la a Hawkins. Mas Randolph mais jamais concedia crédito voluntariamente. Afinal, já decidirá seduzir Mariane de qualquer modo. Hawkins apenas facilitar o processo. Lá vem eles, Randolph, disse Mariane. O grupo de repórteres moveu-se em bloco. Ela entregou-lhe a câmera e o microfone especificados por ele. Mais avançou com precisão profissional, enquadrando a cena exatamente quando a porta se abriu. Forster surgiu primeiro. Depois, o restante da equipe. Por último, Sparta. Elegante no uniforme azul do Conselho Espacial. Subiu ao púlpito. Mariane observava fascinada pelo pequeno monitor auxiliar. Forster começou. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de começar por... Mas foi imediatamente interrompido. Por que evitou a imprensa, Forster? O que está escondendo? Troy. Inspetora Troy. É verdade que... Você esteve internada numa instituição psiquiátrica nos últimos 12 meses? Tentou matar Howard Falcon e sabotar a expedição Contiki Expedition? J.Q.R. Forster fechou a boca com um estalo quase audível, recolheu o queixo e lançou um olhar fulminante sob as sobrancelhas ruivas, aguardando que os interrogadores se esgotassem. Por fim, abriu-se uma breve pausa na cacofonia. Vou ler uma breve declaração, anunciou ele pigarreando com um rosnado. Perguntas depois.
Houve novos protestos, mas a maioria dos repórteres percebeu rapidamente que Forster continuaria ignorando todos até concluir o discurso preparado. Começaram então a mandar os colegas se calarem. Ao fundo, Randolph mais comentou em seu microlin, arrastando as palavras. Se ele disser algo minimamente interessante, façam o favor de me acordar para gravar. Obrigado, disse Forster, rompendo o silêncio tenso. Permitam-me apresentar os membros da expedição à Amalteia. Primeiro, no comando da nossa nave, a Michael Ventris, nossa piloto, Josefa Walsh, nosso engenheiro, Angus M. Sênio, e nosso navegador, Anthony Groves. Auxiliando-me nas operações de superfície estarão o Dr. William Hawkins e o Sr. Blake Redfield. A inspetora Ellen Troy representa o Conselho de Controle Espacial. Mas murmurou. Aposto que ela representa muito mais do que isso. Forster prosseguiu. Nossa missão é dupla. Desejamos determinar a estrutura geológica da Lua. Mais especificamente, esperamos esclarecer certas anomalias persistentes na assinatura de radiação de Amalteia. Durante mais de um século, até o encerramento da expedição Kon-Tiki, no ano passado, observou-se que Amalteia irradiava mais energia do que recebia diretamente do Sol e por reflexão de Júpiter. Fez uma breve pausa. Quase todo esse excesso de calor podia ser atribuído ao impacto de partículas carregadas vindas do cinturão de radiação de Júpiter, quase todo, mas não completamente. Gostaríamos de descobrir a origem desse calor adicional. Especialmente agora que tudo ficou mais interessante, comentou mais, sem esconder o sarcasmo. A questão tornou-se mais urgente desde que Amalteia se tornou geologicamente ativa, continuou Forster. Agora ela reemite muito mais energia do que absorve. Que tipo de motor térmico alimenta os geysers de gelo responsáveis por uma perda de quase 0,5% de sua massa original a cada 12 horas, a cada órbita em torno de Júpiter? Ah, contém-nos tudo, murmurou mais. Finalmente, disse Forster, acelerando o ritmo, esperamos descobrir que relação pode existir entre os acontecimentos recentes em Amalteia e as criaturas chamadas medusas, que vivem nas nuvens de Júpiter. Lançou então um olhar severo aos repórteres, visivelmente pouco impressionados. Agora responderemos às perguntas. Troy, onde esteve no último ano? É verdade que esteve internada num hospital psiquiátrico? Ellen Troy voltou-se para Forster, que assentiu discretamente. Ele sabia perfeitamente quem era a verdadeira atração para a imprensa. Estive envolvida numa investigação, respondeu ela, cuja natureza, por enquanto, precisa permanecer confidencial. Ah, qual é isso não? Mas a voz do repórter foi engolida por novos gritos. E os alienígenas, Forster? Vocês não estão indo a Amalteia atrás da cultura X? Você e Troy andaram falando com esses alienígenas, não é isso? Uma voz feminina atravessou o tumulto. O senhor afirma que esta é uma expedição científica, professor Forster. Mas Sir Randolph mais afirma que o senhor faz parte da conspiração do espírito livre. Quem está certo? O sorriso de Forster tornou-se quase selvagem. Tem certeza de que está citando Sir Randolph corretamente? Por que não pergunta a ele? Está logo ali atrás. Todos se viraram. Mas, sem baixar a câmera, murmurou. Então é assim. Continuava fotografando tanto os repórteres quanto a tripulação no palanque. Depois disse a Marianne. Prepare-se, minha querida. Vamos revelar nossa pequena surpresa antes do previsto. Uma repórter apontou para ele. E então, Sir Randolph? O senhor realmente acredita que Forster é um deles? Mais inclinou a câmera, apreciando a atenção súbita. Seu sorriso enorme abriu-se sobre os dentes impecavelmente brancos. Nunca disse que o professor faz parte de qualquer conspiração, respondeu alegremente. Mas devolvo a pergunta, professor, o senhor sabe algo que o espírito livre sabe e o resto de nós ignora. Diga-nos o verdadeiro motivo desta viagem à Amalteia. Diga-nos por que está levando uma toupeira de gelo. Diga-nos por que está levando um submarino europeu. O efeito foi imediato. Toupeira de gelo? Submarino? Para que, Forster? Forster sustentou o sorriso feroz. Diante de mais, pareciam dois babuínos disputando a chefia de um bando. Quanto a esse seu espírito livre, Sir Randolph, continuo completamente às escuras. Mas quanto à Amalteia, parece que o senhor escolheu não ouvir o que acabei de dizer. Levantou ligeiramente o queixo. A Amalteia está expelindo matéria para o espaço em enormes jatos de vapor d'água.
Portanto, essa lua deve ser composta em grande parte por água, parte sólida, para a qual uma toupeira de gelo é uma ferramenta exploratória útil, e parte líquida, ambiente para o qual os submarinos projetados em Europa são adequados. Nesse momento, Josefa Walsh tocou-lhe discretamente o ombro. Ela sussurrou algo. Forster ouviu e então voltou-se de novo à multidão. Fui informado de que a contagem regressiva para nossa partida já começou. Infelizmente, este é todo o tempo de que dispomos. Obrigado pela atenção. Os gritos furiosos dos jornalistas foram suficientemente intensos para justificar a intervenção dos guardas do espaçoporto, que surgiram para proteger a retirada da equipe. Exceto Sparta e o próprio Forster, ninguém da tripulação havia dito uma palavra. É só isso? Perguntou Marianne, frustrada. Era só isso que eles tinham a dizer? Mais arrancou o equipamento de comunicação. Ele está zombando de mim. Olhou por cima das cabeças dos outros repórteres, absorto por alguns segundos. Depois voltou-se lentamente para ela. Ainda estamos apenas no começo da reportagem. Mas, para continuar, será preciso imaginação e ousadia. Seus olhos pousaram nela. Você continua comprometida, Marianne? Os olhos dela brilharam com fervor. Estou com você em todos os momentos, Randolph.